Visão apocalíptica, as mensagens do Apocalipse e a neutralização do Adventismo. E eu quero que vocês tentem compreender ao longo da semana como isso foi sendo abordado. No primeiro dia, novamente, repetindo, recapitulando, nós falamos que o movimento adventista é um movimento profético. Nós vimos a identidade, a origem do movimento adventista e o surgimento da igreja adventista do sétimo dia. E essa mensagem profética foi dada por Jesus Cristo. O próprio Jesus nos deu a mensagem a ser proclamada. E ela estava contida no livrinho pequeno, no livro de Daniel, que foi projetada e ampliada no livro do Apocalipse. Então a nossa mensagem ela é fundamentada no livro de Daniel e Apocalipse. No segundo dia nós falamos sobre a ousadia santificada, o que eu coloquei como arrogância santificada, que nada mais é que uma plena convicção que Deus nos deu a verdade para o tempo do fim. E essa convicção vem através do sincero estudo da palavra de Deus e da oração. Quando nós estudamos a Bíblia, oramos, Deus coloca em nosso coração essa convicção que faz com que nós tenhamos ousadia para proclamar as 3 mensagens angélicas. Isso nós precisamos dessa ousadia santificada para não neutralizar a nossa missão, para não castrar o adventismo, ele se tornar improdutivo. Nós precisamos ter ousadia santificada. É claro que nós vivemos em um mundo politicamente correto, e a nossa mensagem não é politicamente correta, e se nós quisermos exercer esse princípio de sermos politicamente corretos em todas as ocasiões, nós vamos acabar neutralizando o adventismo. Vamos falar, não vamos pregar sobre isso, sobre o anticristo, sobre a marca da besta, sobre o selo de Deus, porque isso vai ou pode causar escândalo, ou ofender pessoas, discriminar pessoas, apontar quem são as igrejas caídas de Babilônia. Nós temos que exercer sabedoria, mas ao mesmo tempo não podemos comprar a ideia de sermos politicamente corretos em todas as circunstâncias. Nós também vimos que abrir mão da mensagem apocalíptica, abrir mão de qual mensagem eu falei aqui? Apocalíptica, resultaria na neutralização do adventismo. Nós vimos que outras denominações que não têm a mensagem que nós temos, quando eles abriram mão das suas principais doutrinas, isso neutralizou a influência delas. E não seria diferente conosco, adventistas. Se nós abrirmos mão da nossa mensagem para o tempo do fim, isso vai resultar em neutralizar a nossa missão. Okay? Então não podemos deixar de fora a mensagem para o tempo do fim, a mensagem de Daniel e Apocalipse. E ontem nós aprendemos que a mensagem apocalíptica ela deve apresentar quem deve ser apresentado na visão apocalíptica. Jesus. Ele deve ser o centro da mensagem como a solução para o problema do pecado. E a única esperança do homem para a salvação. Ou seja, a nossa abordagem da mensagem apocalíptica, ela não pode consistir somente em datas, em cálculos, em expor um anticristo e coisas desse tipo, porque aí se torna uma pregação desequilibrada que não vai produzir o fruto que nós desejamos. Okay? Nós vamos ter adventistas convictos, mas não convertidos. Então, é muito importante que Cristo seja apresentado para que o amor de Deus ele possa ser manifestado no coração daqueles que recebem essa mensagem. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre a relevância da mensagem apocalíptica para o século 21. Por que eu coloquei esse tema? Tem havido uma tentativa, ou pelo menos tem ocorrido dentro do adventismo a ideia que a mensagem apocalíptica ela não é relevante. E se nós quisermos ser relevantes,
no século 21, nós temos que fazer uma obra que irá realmente atender às necessidades das pessoas. Ou seja, existe uma tendência de entrar em obras sociais, como atender às necessidades dos pobres, atender às necessidades daqueles que não têm roupas e distribuir comida aos pobres, que são em si coisas boas e que nós devemos fazer, deve fazer parte da nossa missão, mas ao mesmo tempo, se nós deixarmos de fora a abordagem e a pregação, né, da mensagem apocalíptica, nós vamos neutralizar o adventismo. E nós vamos falar sobre isso, o porquê. Okay? Mas antes disso, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em em Mateus capítulo 24. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 24. E eu vou mostrar para vocês que existe duas abordagens da mensagem apocalíptica. Existem o que eu falei? Duas abordagens da mensagem apocalíptica. Uma encontrada no livro do Apocalipse, ok? E a outra encontrada nos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, ok? Eles são sinóticos porque eles são muito similares, eles são parecidos, ok? E Jesus, não só para João, quando ele recebeu a visão do Apocalipse, viu a mensagem apocalíptica, mas Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele deu também a mensagem apocalíptica. E eu gostaria que nós víssemos isso no livro de Mateus, no capítulo 24. Agora, eu quero ressaltar que a mensagem apocalíptica dos evangelhos sinóticos tem uma ênfase diferente, que é justamente no que nós estávamos falando. Mostra a importância de nós realizarmos obras sociais, como alimentar os pobres, visitar os presos, os enfermos e fazer uma obra de caridade, atender à necessidade das pessoas. Então nós não podemos negar esse aspecto da mensagem apocalíptica, a necessidade de nós atendermos às necessidades dos pobres, das pessoas, dos doentes, daqueles que estão na prisão. Então, Jesus deixou claro que essa é uma obra que deve ser feita também. Entretanto, eu gostaria que nós estudássemos a abordagem apocalíptica dos evangelhos sinóticos para ver que Jesus, de forma alguma, eliminou a mensagem profética. Ele não separou as obras sociais da mensagem profética para o tempo do fim. Seria, na verdade, uma interpretação incorreta nós dizermos que, não, nos evangelhos, Jesus se preocupou em atender a necessidade das pessoas, ele curava, ele alimentava as pessoas, ele fazia todas essas boas obras, como se fosse que Jesus não deu importância para a mensagem profética. Okay? Vamos dar uma olhada em Mateus 24. Vamos começar no versículo 1. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo em Jerusalém, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, né, que era o símbolo da nação judaica. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Obviamente essas palavras chocaram os discípulos. Eles imaginavam que aquele templo não poderia ser destruído e não seria destruído. Então, quando eles ouviram essas palavras, mais tarde eles perguntaram a Jesus, no verso 3, estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas, a destruição do templo? E olha só o conhecimento que eles tinham sobre eventos finais. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então os discípulos eles tinham algum conhecimento sobre a segunda vinda de Cristo, sobre eventos finais. E eles imaginavam que se o templo seria destruído, tinha que ser em qual evento? No fim do mundo, que estava conectado com qual evento, segundo os discípulos? A segunda vinda de Cristo, exatamente. Okay? E eles estavam corretos, né?
quando nós falamos do fim do mundo, o fim do pecado aqui nessa terra, né? Jesus colocaria um fim na sua segunda vinda, estabelecendo o reino de glória. Muito bem, vamos ver qual foi a resposta de Jesus. Mas Jesus aproveita a imaturidade dos discípulos para falar sobre eventos finais e, ao mesmo tempo, responder para eles sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceria no ano 70, só que o fim do mundo, a segunda vinda de Cristo, seria mais de 2000 anos, ou pelo menos há 2000 anos depois, e os discípulos não poderiam suportar essa ideia. Então Cristo, ele mistura a resposta por causa dessas duas perguntas que os discípulos fizeram. Dê uma olhada comigo no versículo 5. Olha o que Jesus responde. Na verdade, no verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos... Qual é a próxima palavra? Engane. Ok, falando sobre o tempo do fim, sobre sinais que precederiam o advento de Cristo, ele disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Ok, dê uma olhada comigo no verso 11. Olha o que diz no versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e... Qual é a próxima palavra de novo? Enganarão a muitos. Então Cristo deixa claro, ele está até mesmo enfatizando que nos últimos dias um dos sinais será que as pessoas serão enganadas por falsos cristos e falsos profetas. Agora dê uma olhada no verso 24, porque até então ele mencionou os falsos cristos de forma separada dos falsos profetas. Mas no verso 24 ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então Jesus, agora ele mostra que os falsos cristos e os falsos profetas estariam operando juntos milagres e prodígios. Okay? Agora, se nós retrocedermos para o verso 5, eu quero que você veja quem são estes, no verso 4, que devemos nos acautelar. Diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ok, nós sabemos que profeticamente este versículo é cumprido justamente com a Igreja Católica Romana. Nós sabemos que o cabeça da Igreja Católica Romana clama ser o vicário de Deus na terra, o representante de Deus na terra, o pontífice, vicarius filii Dei, vicário filho de Deus, clama ser Cristo na terra. Apareceram muitos falsos cristos e enganaram a muitos. Quando nós tentamos interpretar quem são esses falsos profetas, nós podemos fazer um paralelo com o livro do Apocalipse e o capítulo 13. Qual o capítulo que eu mencionei de Apocalipse? 13. Lá apresenta justamente o mesmo cenário. No capítulo 13 do Apocalipse tem duas bestas, a primeira sendo o catolicismo, que seria uma contrafação de Cristo. A segunda é chamada falso profeta, sendo os Estados Unidos da América. Nós temos duas bestas, uma seria o falso Cristo, a outra seria o falso profeta. E em Apocalipse capítulo 13 nós vemos que essas duas bestas, elas se unem e fazem prodígios e milagres e sinais para enganar o povo de Deus, ok? Se possível for enganar os próprios escolhidos. Então Mateus 24 e 25, que é um sermão só, é um paralelo com Apocalipse capítulo 13, ok? E também Apocalipse capítulo 14. Então Jesus está apresentando a visão apocalíptica nos evangelhos sinóticos, ok? No caso aqui que nós estamos vendo em Mateus 24. Muito bem. Agora, o capítulo 24 de Mateus geralmente é conhecido como o capítulo que fala sobre o quê? Ok, eu ouvi alguém dizendo a volta de Cristo. Geralmente nós conhecemos esse capítulo dessa forma.
justamente por causa da parte do meio do capítulo. Dá uma olhada comigo o verso 27. Diz, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí diz no verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso daqui faz um paralelo com Apocalipse 14, quando fala da vinda do Filho de Deus nas nuvens do céu. Muito bem, agora a última parte da mensagem de Jesus aos discípulos, porque aqui é uma pregação. A primeira parte falou sobre engano. Engano de quem? Falsos cristos e falsos profetas. Eles eventualmente operariam juntos, fazendo sinais e milagres. É uma representação do catolicismo e o protestantismo apostatado se unindo para operar milagres e enganar, se possível for, os escolhidos. Segunda parte do sermão, a parte do meio, Jesus fala sobre a sua segunda vinda. E a terceira parte do sermão, que eu quero que vocês vejam, ele vai contar 4 parábolas. Geralmente, nós estudamos as 4 parábolas independentemente do capítulo 24, como se fosse que as 4 parábolas não estão em conexão com os falsos cristos, falsos profetas e a segunda vinda de Cristo, ou seja, a escatologia, os eventos finais. As 4 parábolas estão inseridas em um mesmo sermão. Nós podemos estudá-las individualmente ou nós podemos compreendê-la juntas, de forma cronológica. E é isso que nós vamos fazer de maneira sucinta essa manhã. Compreender essas 4 parábolas de formas cronológicas e proféticas e juntas. Vamos dar uma olhada no capítulo 24. Vamos entrar então na primeira parábola, a partir do verso 45, porque até então Jesus deu conselhos sobre vigiar e orar, porque não sabemos o dia nem a hora da segunda vinda de Jesus. Foi a parte do meio do sermão, enfatizando a segunda vinda de Cristo. Então, agora entrando na terceira parte, quando ele começa a contar as 4 parábolas, ele diz no verso 45: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? E aí até o verso 51, ele mostra que o servo fiel é aquele que dá sustento, alimento a seu tempo à casa do Senhor. E é claro que a parábola também conta que ele é confrontado pelo servo infiel. Muito bem, no capítulo 25, que é uma continuação do 24, Jesus, no verso 1 até o verso 13, conta a parábola das 10 virgens. 5 eram tolas, 5 eram prudentes ou sábias, ok? E aí vem o noivo, é o que a parábola diz, e 5 estão preparadas para ir com ele. Agora dá uma olhada no verso 14. Do verso 14 ao verso 30, olha o que diz. Começando no verso 14... porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou a seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos e por aí vai. Ou seja, a parábola dos talentos. E eles deveriam desenvolver os seus talentos, porque eventualmente o seu mestre viria e prestaria conta com eles. Ok, muito bem. Essa é a terceira parábola. E a quarta parábola e a última está no verso 31 ao verso 46, que é a parábola da separação das ovelhas dos bodes. Ok? Jesus, ele vem nas nuvens do céu e ali existe uma separação e ambos os grupos estão surpresos pela declaração de Jesus, até mesmo as ovelhas. Quando foi, Senhor, que nós vimos você na prisão? Eles estavam imbuídos do amor de Deus e nem mesmo perceberam. Okay? Eles realmente se apoderaram da justiça de Cristo e por isso atendiam às necessidades das pessoas. Muito bem. Vamos tentar entender essas 4 parábolas de maneira profética. E quando nós fizermos isso,
nós vamos observar que essas 4 parábolas retratam a história do movimento adventista. Ou seja, embora Jesus está falando sobre assistência social, em desenvolver os talentos, ao mesmo tempo ele coloca essa mensagem de assistência social em um contexto profético. Estão compreendendo? Ou seja, Jesus ele não separou a profecia das obras sociais. Por quê? O que eu comecei falando no sermão? Alguns tomam a abordagem que mensagem apocalíptica, mensagem de profecia não é importante, vamos focalizar em obras sociais. Jesus não tomou essa abordagem. Inclusive, quando ele falou das obras sociais, foi justamente em um sermão sobre profecia. E é o que eu vou mostrar, que essas 4 parábolas retratam o movimento adventista do 7º dia. Vamos voltar à primeira parábola, que está em Mateus 24. Todas as 4 parábolas nós temos a primeira, o Senhor, o Mestre, okay? A segunda, o noivo, a terceira, novamente, o Mestre, e a quarta, o Rei, vindo nas nuvens do céu. E é claro que esse Senhor, esse noivo, esse Mestre e esse Rei representam quem? A Jesus. E aí nós vamos ver como a igreja, nesses últimos dias, deveriam se relacionar a Jesus. Então, na primeira parábola, em Mateus 24, no verso 45, a Bíblia diz: quem é, pois, o servo fiel e... qual é a próxima palavra? Prudente. Qual é a outra palavra para prudente na Bíblia? Ok, fiel e prudente. Então, prudente, às vezes, nós vemos sábio. Exatamente. Quem é o servo fiel e sábio? Dê uma olhada em Daniel capítulo 12. Marca aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Eu quero que você veja, visto que estamos falando de um sermão profético relacionado ao tempo do fim, e o livro de Daniel é para o tempo do fim, eu quero que você veja no livro de Daniel quem é o sábio. Quem é o prudente? Diz assim Daniel capítulo 12. Okay? Estão acompanhando o raciocínio? Por que nós estamos indo a Daniel? Porque se trata de uma mensagem profética relacionada ao tempo do fim. E Daniel tem essa abordagem também. Olha o que diz em Daniel capítulo 12 e no verso 10. Deveríamos ler o final do verso 9. Olha o que diz: essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Imediatamente depois ele diz: muitos, lá no tempo do fim, serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios farão o quê? Entenderão. Entender o quê? As palavras do livrinho pequeno que havia sido selado até o tempo do fim. Então, quem é o sábio no tempo do fim? Aqueles que compreendem a mensagem profética de Daniel, que foi projetada em Apocalipse. Okay? Esse é o sábio. Eles entenderão. Então, quando nós lemos na parábola, quem é, pois, o servo fiel e prudente, ou sábio, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento, mantimento a seu tempo? Quem é esse sábio, prudente e fiel? São aqueles que entendem a mensagem profética de Daniel e dão o sustento, o mantimento, o alimento a seu tempo. Nós sabemos que o sustento, o alimento, o mantimento espiritual se refere à palavra de Deus. E quando diz mantimento a seu tempo, como é que nós chamamos isso hoje? Verdade presente. Ou seja, o servo prudente e fiel, ele prega a verdade presente, baseada no livro de Daniel, porque os sábios entenderão. Muito bem, será que ele é bem-vindo quando ele prega esta mensagem profética do tempo do fim? Olha o que acontece no versículo
46. Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim, pregando as mensagens apocalípticas, né, dos eventos finais. E o verso 48, mas se aquele mau servo disser no seu coração, porque aqui tem um servo mau na parábola também, o meu senhor tarde virá. Na verdade, ele não está interessado em pregar sobre eventos finais, sobre escatologia. E ele diz, o meu senhor tarde virá no seu coração. Ele não está se preparando para a segunda vinda de Cristo. E o que ele faz com o servo bom e fiel? E começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Vamos parar por aqui. O que ele faz com o servo prudente e fiel? Ele começa a espancar. É como se fosse que ele não quer ouvir uma mensagem apocalíptica, uma mensagem profética. Ele não quer mantimento a seu tempo. E ele espanca os seus conservos que estão pregando essa mensagem. Ok? Vamos continuar e dar uma olhada na próxima parábola. A próxima parábola seria um outro extremo, porque nessa parábola, o servo infiel diz, o meu senhor tarde virá. Não tem nenhum senso de urgência, de preparação. Está tranquilo. E na parábola das 10 virgens, olha o outro extremo. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E o verso 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Em outras palavras, as loucas, elas não tinham azeite extra, porque elas imaginavam que Jesus viria logo. Estão compreendendo? Não tinham reservas. É o outro extremo. Os primeiros, meu senhor tarde virá. Estava negligente na obra de preparação. O segundo, achava que o senhor viria tão rápido que não fez reserva de óleo, de azeite. Okay? São aqueles que têm o costume de tentar marcar datas. São aqueles que têm o costume de focalizar, talvez, Jesus vai vir quando trocar o Papa. Ou quando eles veem um decreto dominical mexendo em algum cenário, eles dizem, Jesus vai voltar dentro de 1 ou 2 anos. Ou seja, são aqueles que são marcadores de datas. E eles negligenciam a devida preparação por causa deste pensamento, né? E aí nós vemos que Jesus, ele vem, eis aí que vem o noivo, as 5 tolas, elas saíram para tentar conseguir mais azeite, as 5 prudentes ou sábias, que são aqueles que entenderão, eles entram com o seu Senhor para as bodas. Alguns acham que essa vinda do noivo é a segunda vinda de Cristo. E seria uma aplicação. Okay? Eu sei que até mesmo o Espírito de Profecia usa essa palavra, a parábola para falar da segunda vinda de Cristo. Mas é uma aplicação e não interpretação. A interpretação que ela também faz, a interpretação no livro O Grande Conflito, é que a vinda do noivo não é necessariamente para as 10 virgens. Okay? Até porque o noivo não iria se casar com as 10 virgens, seria um desastre. A vinda no noivo seria o noivo fazendo uma transição de um lugar para outro. Ele vai para a presença do Pai. Seria a passagem de Jesus do santo para o santíssimo. E as prudentes, as sábias, as que entenderão, seguem o noivo para onde o Pai está, que é no lugar santíssimo, para executar o juízo investigativo, ok? E receber o reino. Muito bem. Então aí nós temos a pregação da mensagem do livro de Daniel. Alguns não gostam dessa mensagem, persegue. Temos também Jesus passando para o Santíssimo. Muitos não entenderam. Os prudentes entenderam e entraram com Cristo no Santíssimo. E agora nós vamos à terceira parábola. A terceira parábola, que é a parábola dos talentos, vocês já sabem. Olha o que acontece no verso 19. E muito tempo depois, veja só,
o Senhor, o mestre veio, deu os talentos, e aí ele vai embora, ele se ausenta. Para onde que ele foi? E quando ele vier, o que que ele vai fazer? Olha só, vamos usar a harmonia dos evangelhos e veja comigo o livro de Lucas capítulo 19. Marca aí Mateus capítulo 24, vamos a Lucas capítulo 19 e o verso 24. Essas parábolas podem ser muito exploradas, ok? Para nós aprendermos como viver no tempo do fim, só que eu quero que você veja a interpretação profética das parábolas, a cronologia delas. Em Lucas 19, e no verso 12, falando da mesma parábola, Jesus disse, pois, certo homem nobre partiu para, onde que ele foi? Uma terra remota. Fazer o que nessa terra remota? A fim de tomar para si um reino, e depois que ele tomar o reino, o que ele faz? Ele voltaria. Compreenderam essa cena? Jesus, sendo o Senhor, ele sai para um lugar distante para receber o que mesmo? Um reino, e quando ele recebe esse reino, muito tempo depois ele volta. Dê uma olhada o que seria a interpretação profética dessa parábola em Daniel capítulo 7. Vamos a Daniel capítulo 7. E vamos ler a partir do verso 13. Diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem, ou seja, Jesus aqui. E dirigiu-se, a quem que Jesus se dirigiu? Ao ancião de dias, que é Deus Pai. E o fizeram chegar até ele, até o ancião de dias, ou seja, Jesus vai para a presença do Pai. Aqui nada mais é que a transição de Cristo do Santo para o Santíssimo. Não é a segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu. É Jesus indo para onde, segundo a parábola? Para onde está o ancião de dias. No verso 9, no verso 10, o ancião de dias está justamente onde os livros se abriram e começou o juízo. No lugar santíssimo, em 1844, a data que começa o juízo. E Cristo vai para lá. No verso 13, onde está o Pai que iria começar o juízo. Olha o verso 14. E foi-lhe dado lá onde estava o Pai, no lugar santíssimo, onde o juízo iria acontecer, o domínio e a honra, e o que mais foi dado a Cristo no Santíssimo? E o reino, justamente. E o reino, é lá que ele recebe o reino. Então, quando a parábola diz que o mestre ele iria para uma terra distante para receber um reino, está dizendo que Cristo iria para o Santíssimo. E durante o juízo investigativo, ele iria compor os súditos do seu reino e receberia o reino, o poder. Ok? E o que os servos de Deus deveriam fazer durante o período que Cristo estaria no Santíssimo, recebendo o domínio e o reino, durante o juízo investigativo? Deveriam desenvolver os seus talentos, os seus dons. E aí nós podemos aprender mais uma lição para o povo de Deus nessa terra, que nós, enquanto Jesus está no Santíssimo, deveríamos estar exercendo os nossos dons. E olha o que acontece na parábola, no verso 19. Às vezes nós imaginamos que é a segunda vinda de Cristo, mas na verdade é a chegada do nosso nome no juízo investigativo. Olha o que diz, e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez, qual é a próxima palavra? Vamos lá, você está acompanhando o verso 19? O que ele fez? Fez contas com eles. Aqui não é a segunda vinda de Cristo. Quando é que Cristo prestará conta conosco? No juízo investigativo, não é? Quando o nosso nome chegar, no dia do juízo, ele irá prestar contas conosco. Então a parábola está retratando justamente isso. Veja, nós temos o movimento milerita, os sábios entenderam a mensagem, proclamaram a mensagem do tempo do fim, foram perseguidos por causa dessa mensagem. Se formou dois grupos de adventistas que aguardavam a vinda do Senhor. Os nécios e os prudentes, os sábios.
Os tolos que não entenderam a profecia, eles ficaram de fora, não acompanharam Cristo do Santo para o Santíssimo. Os sábios entraram com Cristo no Santíssimo. E quando Cristo entrou no Santíssimo para receber o reino, o que eles deveriam estar fazendo? Desenvolvendo os seus dons. Porque eventualmente eles teriam que prestar contas a Jesus quando o seu nome surgisse no juízo investigativo. E aí, só então nós temos a quarta parábola, que fala sobre a segunda vinda de Cristo. Veja comigo no verso 31. O verso 31 diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É ou não é uma descrição da segunda vinda de Cristo? Quando ele irá vir nas nuvens do céu com todos os seus anjos para estabelecer o reino de glória. É a segunda vinda de Cristo. E na segunda vinda de Cristo, ele pronuncia o que foi julgado antes da sua vinda. Então nós podemos ver que existe um juízo pré-advento. Na parábola anterior, ele presta contas com seus servos, e na parábola seguinte, ele determina a sentença. A separação das ovelhas e dos bodes. As ovelhas desenvolveram seus dons. Estavam imbuídos do amor de Cristo, da justiça de Cristo, e se preparando para os eventos finais, tinham a noção que viviam nos últimos dias, estavam se fortalecendo com o óleo do Espírito Santo, o azeite do Espírito Santo, desenvolvendo seus dons, servindo ao seu próximo, e nem se deram conta que estavam preparados. Aqueles que foram tolos, alguns rejeitaram a mensagem, perseguiram quem pregava a mensagem a seu tempo, que dava sustento a seu tempo. Outros não entenderam que Cristo entrou no Santíssimo. Outros falharam em desenvolver os seus dons e por isso não atenderam à necessidade do seu próximo. Vocês viram como Jesus colocou obras sociais associadas com eventos finais? Ele não separou. O que eu estou tentando trazer para vocês é isso. Tem surgido essa abordagem nova dentro do Adventismo. Escatologia está fora de moda. Pregar sobre decreto dominical, pregar sobre eventos finais, a segunda vinda de Cristo. Nós temos que causar um impacto relevante na sociedade. Vamos suprir as necessidades dos pobres. Nada de errado, nós vemos que Jesus disse que deveríamos fazer isso. Por que será que é uma abordagem falha? Em primeiro lugar, que eu acho que essa abordagem de deixar a escatologia de lado, a visão apocalíptica, e passar a fazer obras sociais é uma visão falha, uma abordagem falha, é porque Jesus rejeitou esta abordagem. Quando Jesus viveu nessa terra, ele curava, ele alimentava as pessoas, atendia suas necessidades, mas ele nunca permitiu que esta obra anulasse a obra de pregar sobre a verdade presente para o seu tempo quando esteve nessa terra. Qual era a mensagem para o seu tempo? Que ele iria morrer, seria entregue nas mãos dos gentios e dos sacerdotes, daria sua vida para solucionar permanentemente o problema do pecado, não de maneira temporal, dando comida e vestimenta e cura física. Quando ele pregava essa mensagem, alguns não queriam ouvir, outros abandonaram, os próprios discípulos estavam confusos, mas ele nunca permitiu que as obras sociais tirassem o foco do que realmente resolveria o problema do pecado. Que era ir para a cruz e morrer na cruz do Calvário e ressuscitar no terceiro dia. Quando nós adventistas falamos ou temos a abordagem que temos que ter obras sociais, deixar de lado a mensagem apocalíptica, nós estamos tentando resolver temporariamente o problema do pecado. Mas a mensagem apocalíptica, a mensagem dos 3 anjos, a pregação dessa mensagem vai resolver de forma
permanente o problema do pecado, porque vai adiantar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Para colocar um fim no problema da fome, no problema de não ter vestimenta, no problema dos doentes, e aí a gente resolve de forma permanente os problemas sociais. Conseguiram ver o engano? Conseguiram ver de que forma nós podemos neutralizar o adventismo? Comprando a abordagem evangélica. Temos que ser relevantes. Vamos parar de pregar sobre o anticristo e vamos alimentar os pobres. Mensagem mais agressiva. É claro que nós aprendemos que essa mensagem tem que ser apresentada como sendo o centro dela Cristo, né? Nós aprendemos isso, seria neutralizar também, mas seria um extremo abandonar a mensagem apocalíptica. A segunda razão do porquê essa abordagem é falha, Jesus comissionou a igreja a pregar as 3 mensagens angélicas. Quem foi que deu a visão do Apocalipse? Foi o próprio Cristo. Foi ele que deu a mensagem dos 3 anjos para nós proclamarmos. Seria uma contradição se nós dizermos que Jesus ele se preocupava com as pessoas. As pessoas estavam em primeiro lugar. É claro que as pessoas estavam em primeiro lugar. As almas, ganhar almas para o reino de Deus estava em primeiro lugar na mente de Jesus. Mas na perspectiva correta. A nossa preocupação são com as pessoas, com as almas, ganhar almas, evangelizar, através da pregação das 3 mensagens angélicas. As obras sociais são porque nós amamos as pessoas e também para abrir o coração delas. Quando nós lemos a última parábola, as obras que são feitas pelos santos, pelos salvos, são obras semelhantes ao que nós chamamos de obra médico-missionária. A obra médico-missionária, no contexto de evangelização, é para abrir o coração das pessoas para apresentar a mensagem apocalíptica. E a terceira razão do porquê essa abordagem é falha, é porque a irmã White rejeitou essa abordagem. Ela disse que os recursos e energias do povo de Deus não poderiam ser gastos em obras que poderiam ser feitas por outras pessoas. O nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos deveriam se focalizar em uma obra que ninguém pode fazer, que é a pregação das 3 mensagens angélicas. Então, para concluir o nosso estudo, eu gostaria de chegar a algumas conclusões que nós aprendemos durante essa semana. A primeira delas que nós aprendemos é: devemos estudar as mensagens apocalípticas. Você tem familiaridade com essas profecias, não precisa responder, ok? Você tem que estudar. Eu não gosto de profecia. Você não gosta porque você ainda não se esforçou o suficiente e não conseguiu ver a beleza das mensagens apocalípticas, não conseguiu enxergar a Cristo nelas. Devemos nos esforçar e estudar as mensagens apocalípticas. Conclusão número 2 que nós chegamos: devemos ter ousadia santificada em proclamar essas mensagens. Ainda que vivemos em um mundo politicamente correto que não aceita bem essas mensagens. Conclusão número 3: não podemos em todos os momentos sermos politicamente corretos. Em algumas ocasiões convém, mas em muitas delas não convém. Não podemos abrir mão da mensagem apocalíptica. Essa foi outra conclusão. Isso seria um extremo e neutralizaria o adventismo, a nossa missão. Aprendemos também que o amor, a justiça e a misericórdia de Jesus deve ser o centro da mensagem apocalíptica. E aprendemos hoje que as obras sociais não podem substituir a pregação das 3 mensagens angélicas. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer mais uma vez pelo estudo que tivemos e pela mensagem que o Senhor nos concedeu como igreja.
E nós queremos pedir que o Senhor esclareça na mente de cada um de nós essas mensagens, nos ajude a nos aprofundar nelas, para que o nosso coração seja imbuído de convicção e de amor e misericórdia e justiça. Nos ajude, Senhor, a sermos ousados na pregação, exercer os nossos dons para servir o nosso próximo e adiantar a segunda vinda de Jesus. Nós pedimos isso no santo nome de Jesus. Amém. Visão apocalíptica, as mensagens do Apocalipse e a neutralização do Adventismo. E eu quero que vocês tentem compreender ao longo da semana como isso foi sendo abordado. No primeiro dia, novamente, repetindo, recapitulando, nós falamos que o movimento adventista é um movimento profético, nós vimos a identidade, a origem do movimento adventista e o surgimento da igreja adventista do sétimo dia. E essa mensagem profética foi dada por Jesus Cristo. O próprio Jesus nos deu a mensagem a ser proclamada. E ela estava contida no livrinho pequeno, no livro de Daniel, que foi projetada e ampliada no livro do Apocalipse. Então a nossa mensagem ela é fundamentada no livro de Daniel e Apocalipse. No segundo dia nós falamos sobre a ousadia santificada, o que eu coloquei como arrogância santificada, que nada mais é que uma plena convicção que Deus nos deu a verdade para o tempo do fim. De qual mensagem eu falei aqui? Apocalíptica. Resultaria na neutralização do adventismo. Nós vimos que outras denominações que não têm a mensagem que nós temos, quando eles abriram mão das suas principais doutrinas, isso neutralizou a influência delas. E não seria diferente conosco, adventistas. Se nós abrirmos mão da nossa mensagem para o tempo do fim, isso vai resultar em neutralizar a nossa missão. Okay? Então não podemos deixar de fora a mensagem para o tempo do fim, a mensagem de Daniel e Apocalipse. E ontem nós aprendemos que a mensagem apocalíptica ela deve apresentar quem deve ser apresentado na visão apocalíptica. Jesus. Ele deve ser o centro da mensagem como a solução para o problema do pecado. E a única esperança do homem para a salvação. Ou seja, a nossa abordagem da mensagem apocalíptica, ela não pode consistir somente em datas, em cálculos, em expor um anticristo e coisas desse tipo, porque aí se torna uma pregação desequilibrada que não vai produzir o fruto que nós desejamos. Okay? Nós vamos ter adventistas convictos, mas não convertidos. Então, é muito importante que Cristo abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 24. E eu vou mostrar para vocês que existe duas abordagens da mensagem apocalíptica. Existem o que eu falei? Duas abordagens da mensagem apocalíptica. Uma encontrada no livro do Apocalipse, ok? E a outra encontrada nos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, ok? Eles são sinóticos porque eles são muito similares, eles são parecidos, ok? E Jesus, não só para João, quando ele recebeu a visão do Apocalipse, viu a mensagem apocalíptica, mas Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele deu também a mensagem apocalíptica. E eu gostaria que nós víssemos isso no livro de Mateus, no capítulo 24. Agora, eu quero ressaltar que a mensagem apocalíptica dos evangelhos sinóticos tem uma ênfase diferente, que é justamente no que nós estávamos falando.
mostra a importância de nós realizarmos obras sociais, como alimento. E essa convicção vem através do sincero estudo da palavra de Deus e da oração. Quando nós estudamos a Bíblia, oramos, Deus coloca em nosso coração essa convicção que faz com que nós tenhamos ousadia para proclamar as 3 mensagens angélicas. Isso nós precisamos dessa ousadia santificada para não neutralizar a nossa missão, para não castrar o adventismo, ele se tornar improdutivo. Nós precisamos ter ousadia santificada. É claro que nós vivemos em um mundo politicamente correto, e a nossa mensagem não é politicamente correta, e se nós quisermos exercer esse princípio de sermos politicamente corretos em todas as ocasiões, nós vamos acabar neutralizando o adventismo. Vamos falar, não vamos pregar sobre isso, sobre o anticristo, sobre a marca da besta, sobre o selo de Deus, porque isso vai ou pode causar escândalo, ou ofender pessoas, discriminar pessoas, apontar quem são as igrejas caídas de Babilônia. Nós temos que exercer sabedoria, mas ao mesmo tempo não podemos comprar a ideia de sermos politicamente corretos em todas as circunstâncias. Nós também vimos que abrir mão da mensagem apocalíptica, abrir mão seja apresentado para que o amor de Deus ele possa ser manifestado no coração daqueles que recebem essa mensagem. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre a relevância da mensagem apocalíptica para o século 21. Por que eu coloquei esse tema? Tem havido uma tentativa, ou pelo menos tem ocorrido dentro do adventismo, a ideia que a mensagem apocalíptica ela não é relevante. E se nós quisermos ser relevantes, no século 21, nós temos que fazer uma obra que irá realmente atender às necessidades das pessoas. Ou seja, existe uma tendência de entrar em obras sociais, como atender às necessidades dos pobres, atender às necessidades daqueles que não têm roupas e distribuir comida aos pobres, que são em si coisas boas e que nós devemos fazer, deve fazer parte da nossa missão. Mas, ao mesmo tempo, se nós deixarmos de fora a abordagem e a pregação da mensagem apocalíptica, nós vamos neutralizar o adventismo. E nós vamos falar sobre isso, o porquê. Okay? Mas antes disso, eu gostaria de convidá-los